Olá, meu nome é Lara, eu sou professora de matemática e eu venho aqui hoje falar sobre a equação. O que é uma equação? A equação, ela é o quê? É uma sentença matemática que possui várias incógnitas e uma igualdade. Então, ela pode ser classificada como uma equação. Ela pode ser classificada pelo seu grau e também pelo seu número de elementos. Então, vamos lá. Temos vários tipos de equação. Temos o quê? A equação é possível determinada, que é o quê? É aquela que ela é possível e possui pelo menos uma solução. E temos a equação que ela é o quê? Possível indeterminada. É aquela equação que ela é possível e possui infinitos resultados. E também temos as equações indeterminadas. O que são as equações indeterminadas? São as que não possuem solução. Então, vamos lá. Eu vou trazer um exemplo aqui de como classificamos as equações em relação aos graus. Então, por exemplo, temos aqui que x ao cubo mais x ao quadrado mais 4x é igual a zero. Aqui eu tenho uma equação o quê? Uma equação do terceiro grau. Um exemplo de uma equação do segundo grau. Temos o quê? O y ao quadrado mais 3 é igual a 5. Eu tenho o quê? Aqui é uma equação do segundo grau. E também temos a equação do primeiro grau, que é o quê? X menos 1 é igual a zero. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. E agora eu quero trazer o tipo de equações. Vamos lá. Eu tenho equações polinomiais. O que é equações polinomiais? Aqui, se eu tenho aqui, ó, 3 ao cubo, 3t ao cubo, mais 2t ao quadrado, mais 5, igual a zero. Aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho vários coeficientes. Eu tenho o coeficiente aqui, ó, o coeficiente 3, o coeficiente 2 e o coeficiente 5. Então, aqui eu tenho uma equação polinomiais. Então, agora eu venho falar o quê? Sobre as equações racionais. A equação é racional. Ela é o quê? Quando o determinante, a razão, está em uma fração. Igual aqui, por exemplo, temos x mais 3 sobre 2 é igual a 5. Aqui é um exemplo de uma equação racional, onde ela está em uma fração. E aí, eu vou fazer também a relação da irracional. A irracional é o quê? Quando ela está dentro de uma razão, dentro de uma raiz enésima. Igual aqui, por exemplo, eu tenho a raiz e aqui eu tenho x mais 3 igual a 5. Aqui eu tenho um exemplo do que é uma equação irracional. E aí, temos a equação logarítmica. Como que é a equação logarítmica? Ela tá aqui, log de x mais 3 é igual a 5. Aqui é um exemplo de uma equação logarítmica. Certinho? Aí agora eu quero trazer alguns modos de como resolver as equações. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui, ó, x mais 3 é igual a 6. Aqui eu tenho uma equação do primeiro grau e vamos ver como resolvemos essa equação.
dada pelo fato da equivalência, porque o que tem aqui a igualdade, então esse daqui, esse lado, é equivalente a esse lado. Então, eu tenho o quê? Que a primeira razão é igual à segunda razão. Então, uma é equivalente à outra. Então, o que vamos fazer aqui para resolver? Ó, eu tenho x mais 3 é igual a 6. Então, vai ficar o quê? X, ó, o 3 é um número, né? Ele tá positivo aqui. Então, vamos passar ele para cá. Se aqui ele tá positivo, ele vem para depois da igualdade, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar x é igual a 6 menos 3. Então, fazendo a subtração, eu tenho o quê? Que x é igual a 3. Então, eu tenho aqui que é uma solução, a solução é igual a 3. Agora, eu quero trazer um exemplo aqui de uma equação irracional e utilizando aí esse princípio da equivalência. Qual seria essa equação que eu quero trazer aqui, ó? A raiz cúbica, aí vai ficar a raiz cúbica de x ao quadrado mais 11, que vai ser igual a 3. Então, vamos lá. Ó, se tá aqui, ó, raiz cúbica de x ao quadrado mais 11 é igual a 3. Como elas são equivalentes proporcionais, toda alteração que eu faço de um lado, eu faço do outro lado também. Então, aqui, o que eu vou fazer? Para me poder cortar essa raiz cúbica aqui, eu vou elevar ao cubo os dois lados. Então, vai ficar o quê, ó? Ó, raiz de x ao quadrado mais 11, raiz cúbica, elevada a 3 é igual a 3 ao cubo. Aqui, como está elevado ao cubo, eu vou cortar a raiz cúbica. Então, vai ficar o quê? X ao quadrado mais 11 é igual a 3. 3 é ao cubo, é igual a quê? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E aqui, então, vamos lá resolver. Aqui vai ficar o quê? Ó, x ao cubo. Ó, aqui tá positivo, vou passar para cá e vai ficar o quê? Negativo. Então, x ao quadrado é igual a 27 menos 11. Então, eu tenho o quê? Que x ao quadrado é igual a 16. Qual número elevado ao quadrado é igual a 16? Nós temos o quê? O 4 ao quadrado é igual a 16. Então, aqui nós temos o quê? Que a solução aqui, ela é o quê? 4. Para finalizar, eu venho trazer outro probleminha básico aí de equação, só para ver se foi fixado mesmo. E para não esquecer aí a relação da questão aí do princípio da equivalência. Se aumenta de um lado, aumenta do outro lado também. Então, eu tenho aqui 2x menos 1 é igual a 0. O que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar o mais 1 nos dois lados. Então, vai ficar o quê, ó? 2x menos 1, ó, vou acrescentar o quê? O mais 1 aqui. Vai ser igual a 0 e vou acrescentar o mais 1 aqui também. Vai ficar como? Vai ficar, ó, menos 1 com mais 1 vai o quê? Cortar. E aqui eu vou ter o quê? 2x igual a 1. Ó, o 2 está aqui multiplicando, vai passar para cá o quê? Dividindo. Quando passa para o outro lado, ele divide. Então, vai ficar x é igual a 1 sobre 2. Então, a solução dessa equação é igual a 1 sobre 2. Eu espero ter deixado claro aqui o que é a equação, ter trazido um pouquinho aí dos modos que temos de equação, ter explicado os graus aqui de cada equação. Obrigada!